Olá, amigos do nosso curso. Vamos iniciar agora o nosso segundo capítulo do primeiro módulo de matemática e dessa vez vamos estudar sobre conjuntos. Chamamos de conjunto a um grupo de elementos que possuem uma propriedade em comum. Por exemplo, vamos considerar esse conjunto A, formado por todas as vogais do nosso alfabeto. Observem que dentro da circunferência estão os elementos que fazem parte do conjunto, que nós vamos chamar de conjunto A. Vejam, por exemplo, que o elemento I ele faz parte desse conjunto. Portanto, nós dizemos que I pertence ao conjunto A e utilizamos esse símbolo para representar a pertinência, ou seja, para dizer que um elemento pertence a um dado conjunto. Ao mesmo tempo, vejam que as letras T e X elas estão fora do conjunto, portanto, considerando o elemento X, nós dizemos que ele não pertence ao conjunto A. Utilizamos então o símbolo de pertence com um traço, indicando então que o elemento não pertence a um dado conjunto. Nós podemos identificar um conjunto de diversas formas. Por exemplo, nós podemos fazer a listagem dos elementos desse conjunto. Consideremos, por exemplo, as cores da bandeira do Brasil. Vamos chamar então de A o conjunto formado pelas cores dessa bandeira. Então, nós podemos identificar esse conjunto listando os elementos desse conjunto entre parênteses. No nosso exemplo, nós temos que o conjunto A é formado pelos elementos verde, amarelo, azul e branco. Nós podemos também identificar através de uma propriedade comum de todos os elementos. Por exemplo, vamos considerar um conjunto formado pelos elementos x, tal que x é uma vogal. Vamos chamar então de B esse conjunto e desenvolver a sua notação. B então é formado pelos elementos x, tal que x é vogal do nosso alfabeto. Ou seja, escrevemos apenas a propriedade comum a todos os elementos desse conjunto. Um outro método muito comum de se usar para identificar conjuntos é utilizar o diagrama de Euler-Venn, mais conhecido apenas como diagrama de Venn. Nele nós desenhamos um círculo, colocamos a letra que identifica o conjunto e dentro colocamos os elementos desse conjunto. No caso do nosso conjunto A, nós temos aí o exemplo, e também do nosso conjunto B. Em algumas situações, nós podemos ter dois ou mais conjuntos e entre esses conjuntos poderá haver elementos em comum, ou apenas alguns, ou apenas um, ou até mesmo todos eles. Para isso, nós utilizamos a relação de inclusão. Para identificarmos essas propriedades, nós utilizamos a relação de inclusão. Considerem nesse exemplo, vejam que o conjunto A ele é formado pelos elementos A, E, I, O, U. O conjunto B é formado pelos elementos I, U, T e X. E o conjunto C é formado pelos elementos A, E, I, O, U e T. Se você observar bem, todos os elementos que pertencem ao conjunto A pertencem também ao conjunto C. Nesse caso, nós dizemos que A está contido em C e utilizamos esse símbolo que representa uma relação de inclusão. Nós podemos também considerar que se A está contido em C, isso significa que C contém A. E então colocamos o símbolo com o lado virado, C contendo A, ou seja, da direita para a esquerda. Já o conjunto B, ele possui apenas dois elementos em comum com C, que são apenas os elementos I, U e T. Já o X não faz parte do conjunto C. Portanto, nós dizemos que B não está contido em C e utilizamos o símbolo de contém com traço. Portanto, um conjunto será subconjunto do outro quando todos os elementos de um pertencerem ao outro. Atenção! As expressões contém, não contém, está contido e não está contido, elas são utilizadas apenas para relacionar conjunto com conjunto. Para relacionar elemento com conjunto, nós utilizamos a relação de pertinência, ou seja,
um elemento pertence ou não a um conjunto. Já para indicar a relação entre um conjunto e outro, usamos a inclusão. Alguns conjuntos possuem nomes especiais. Por exemplo, nós temos o conjunto unitário. Considere o conjunto formado pelos satélites naturais da Terra. Nesse caso, nós temos um conjunto formado por apenas um elemento, o elemento Lua, já que a Lua é o único satélite natural da Terra. Nós temos também o conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Por exemplo, considere um conjunto formado pelos números naturais x, tal que x seja par e ímpar ao mesmo tempo. Como sabemos, nenhum número pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Portanto, nesse caso, o conjunto é vazio. Utilizamos esse símbolo, parênteses aberto e fechado sem nada dentro, ou esse símbolo. Atenção, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Isso é fácil de perceber porque, se nós considerarmos que o conjunto vazio não está contido em qualquer conjunto, então, havendo um conjunto em que ele não está contido, isso significa que ele possui um elemento x qualquer tal, de tal forma que x não pertence a esse conjunto, já que para um conjunto não estar contido em outro, basta que ele tenha um conjunto que não faça parte desse outro conjunto. Nesse caso, há uma contradição, já que o conjunto vazio ele não possui elementos. Portanto, concluímos que realmente o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Sempre que trabalhamos com conjunto, devemos considerar a existência de um conjunto chamado de universo, ao qual pertencem todos os elementos e também subconjuntos que nós estamos estudando. Por exemplo, vamos considerar que o conjunto U, conjunto universo, ele é formado pelos elementos x, tal que x é planeta do sistema solar. Vejam que o conjunto universo é o conjunto formado por todos os planetas do sistema solar. Desse conjunto U, nós podemos determinar vários outros subconjuntos. Por exemplo, vamos considerar o conjunto A formado pelos elementos que representam os planetas rochosos do sistema solar. Nesse caso, o conjunto A é formado pelos elementos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Podemos considerar também o conjunto formado pelos planetas gasosos. Nesse caso, o conjunto que vamos chamar de B, ele é formado pelos elementos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vejamos também um exemplo numérico. Considere, por exemplo, o conjunto formado pela solução da equação cúbica 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. A depender do conjunto universo que nós estamos estudando, o conjunto será formado por quantidades de elementos diferentes. Por exemplo, se nós considerarmos que o conjunto universo da solução dessa equação é o conjunto dos números reais, nós temos como conjunto solução o conjunto formado pelos elementos 1 meio, menos 1 e 3. Já se nós considerarmos como conjunto universo o conjunto dos números inteiros, nós teremos como solução o conjunto formado pelos elementos menos 1 e 3. Nesse caso, o 1 meio não faz parte, já que ele não é um número inteiro. E se nós considerarmos como conjunto universo o conjunto dos números naturais, o conjunto será formado apenas por um único elemento, que é o 3, já que ele é o único número natural. Portanto, a depender do conjunto universo que nós estivermos considerando, os subconjuntos podem sofrer variações no número de seus elementos. Chamamos de conjunto das partes de um conjunto A ao conjunto formado por todos os subconjuntos desse conjunto. Por exemplo, vamos considerar um conjunto formado pelos elementos A, B e C. O conjunto das partes desse conjunto ele terá então subconjuntos, sendo sempre um deles o subconjunto vazio, já que sabemos que o vazio está contido em todos os conjuntos. Além disso, haverá os subconjuntos formados por apenas um elemento. Nesse caso, nós temos o subconjunto formado pelo elemento A, outro pelo elemento B
e outro pelo elemento C. Teremos também os subconjuntos com dois elementos. Nesse caso, teremos os subconjuntos formados pelos elementos AB, outro pelos elementos AC e pelos elementos BC. E por fim, teremos o subconjunto formado com três elementos, que são os próprios elementos do conjunto considerado, que no nosso exemplo é o conjunto formado pelos elementos ABC, ou seja, o próprio conjunto A está contido em si mesmo. Portanto, o conjunto das partes de A ficará dessa forma. Para sabermos a quantidade de elementos que farão parte de um conjunto das partes, usamos a seguinte regra. O número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Vejam que no nosso exemplo o conjunto A possui 3 elementos. 2 elevado a 3 é igual a 8. Observem que o conjunto das partes de A possui 8 elementos. Vamos ver agora as operações com conjuntos. Começaremos estudando a união de conjuntos. Chamamos união de dois conjuntos A e B ao conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B, que será representado por este símbolo A unido a B, ou A união B. Ou seja, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B ou aos dois. Vamos ver um exemplo. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, o conjunto A unido a B será formado pelos elementos 0, que pertence a A, 1, que pertence a A, 2, que pertence a ambos os conjuntos, 3, que também pertence a ambos os conjuntos, 4, 5 e 6, que pertencem a B. Vejam que na união nós incluímos todos os elementos de ambos os conjuntos. Vejam também que nós não precisamos repetir os elementos, já que repeti-los não influenciaria em nada no próprio conjunto. Utilizando o diagrama de Venn, observem que nós temos em amarelo a união dos dois conjuntos. Os elementos 0, 1, 2 e 3, que pertencem a A, e os elementos 2, 3, 4, 5 e 6, que pertencem a B. A união de conjuntos, ela possui algumas propriedades. Vejamos. Propriedade comutativa. A unido a B é igual a B unido a A. Ou seja, tanto faz você fazer a união de A com B quanto B com A, pois será o mesmo conjunto. Associativa. Se tivermos que fazer A unido a B unido a C, podemos unir A com B e esse resultado unir com C, ou podemos fazer a união de A com a união de B com C. Propriedade idempotente. Ela nos diz que A unido a A é o próprio conjunto A. Elemento neutro. A unido ao conjunto vazio é igual ao próprio A, ou seja, o conjunto vazio é o elemento neutro da união de conjuntos. Além disso, devemos ficar atentos ao fato de que A unido ao conjunto universo será o próprio conjunto universo. Agora vejamos a operação de intersecção de conjuntos. Chamamos de intersecção de dois conjuntos A e B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Ele será representado por este símbolo, que significa A intersecção B. Portanto, para o elemento fazer parte do conjunto intersecção de A e B, ele deve fazer parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Vejamos um exemplo. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, o conjunto A intersecção com B ou A inter B, ele será formado pelos elementos 2 e 3. Veja que 0 e 1 só pertencem ao conjunto A, e 4, 5 e 6 só pertencem ao conjunto B. Mas os elementos 2 e 3 pertencem a ambos. Logo, eles fazem parte do conjunto intersecção. Observem, pelo diagrama de Venn,
que o conjunto intersecção em amarelo ele será formado pela junção entre os dois conjuntos. A operação de intersecção de conjuntos também terá suas propriedades. Vejamos. Propriedade comutativa. A inter B é igual a B inter A. Associativa. Se tivermos de fazer A intersecção com B intersecção com C, poderemos fazer A inter B primeiro e a esse resultado interseccionar com C, ou podemos fazer A intersecção de B com C. Tanto faz. Também teremos a propriedade idempotente, ou seja, A inter A é o próprio conjunto A. E também teremos o elemento neutro. A inter universo é o próprio conjunto A, ou seja, na intersecção, o elemento neutro é o conjunto universo. Lembrando também que se fizermos A intersecção com um conjunto vazio, o resultado será o próprio conjunto vazio. Atenção! Se não houver elementos que pertençam simultaneamente aos conjuntos A e B, então a intersecção entre os dois conjuntos A e B será o conjunto vazio. Nesse caso, nós dizemos que os conjuntos são disjuntos. Vamos ver agora a diferença de conjuntos. Chamamos de diferença entre dois conjuntos A e B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Lemos então A menos B. Vejamos um exemplo. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, vamos determinar A menos B. Como A menos B são os elementos que pertencem somente a A, que não possa pertencer a outro, então A menos B será formado pelos elementos 0 e 1, já que 2 pertence também a B e 3 também pertence a B. Pelo diagrama de Venn fica mais fácil observarmos isso. Então vejam que A menos B são os elementos que pertencem somente a A. Agora vamos utilizar os mesmos conjuntos e dessa vez vamos fazer B menos A. Bom, B menos A são os elementos que pertencem exclusivamente a B. Então temos os elementos 2 e 3 que pertencem a B, mas também pertencem a A. Portanto, eles não fazem parte da diferença. Logo, a diferença B menos A será formada pelos elementos 4, 5 e 6. Vejam pelo diagrama de Venn que B menos A em amarelo representa os elementos que são exclusivamente de B. E por fim, se B for um subconjunto de A, ou seja, se B estiver contido em A, a diferença A menos B ela irá se chamar complementar de B em relação a A e será representada por esse símbolo. Vejamos um exemplo. Considere os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 0 e 1. Vejam que o conjunto B ele é um subconjunto de A. E lembre-se que só haverá complementar de um conjunto para outro quando um deles for subconjunto do outro. Então, nessa situação, temos o complementar de B em A, significa que é A menos B. O conjunto A menos B, veja que será formado pelos elementos 2 e 3, que pertencem a A, mas não pertencem a B. Pelo diagrama vocês podem perceber, vejam que B é subconjunto de A e, portanto, em amarelo nós temos A menos B, pertence a A, mas não pertence a B, que é o mesmo que complementar de B em A. O número de elementos da união de dois conjuntos ele será dado pela seguinte fórmula. Número de elementos de A unido a B ele é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Vejam nesse exemplo. Nós temos o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Ou seja, temos 4 elementos. E o conjunto B formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7.
Vejam que são 4 elementos também. Se nós dissermos que o número de elementos de A unida B é 4 de A mais 4 de B, teremos 8 elementos. Porém, nós estaremos contando duas vezes o mesmo elemento, que nesse caso é o 4 e o 5, já que ambos pertencem aos dois conjuntos. Portanto, devemos subtrair essa intersecção para não contar duas vezes, ficando então número de elementos de A, 4, mais número de elementos de B, 4, menos o número de elementos de A inter B, que são 2. 4 mais 4, 8, 8 menos 2, 6. Vejam que são exatamente 6 elementos a união. São os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já se a união for formada por três conjuntos A, B e C, nós teremos que o número de elementos de A unido a B unido a C será o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de A inter B menos o número de elementos de A inter C, menos o número de elementos de B inter C, mais o número de elementos de A inter B inter C. Nesse diagrama nós temos em amarelo o conjunto A, em azul o conjunto B e em vermelho o conjunto C. O número de elementos de A em amarelo, número de elementos de B em azul, número de elementos de C em vermelho. Então, devemos tirar as intersecções para não contar duas vezes. Portanto, o número de elementos de A inter B estará em verde, o número de elementos de A inter C em laranja e o número de elementos de B inter C em violeta. Como nós tiramos a intersecção geral de cada um deles uma vez, então devemos acrescentar novamente. Ou seja, devemos somar a intersecção dos três conjuntos A inter B inter C, que nesse caso está de marrom. Vamos ver agora os conjuntos numéricos, que são o principal foco de estudo da matemática. O primeiro conjunto que vamos revisar é o conjunto dos números naturais. Esse foi o conjunto que surgiu com o início da civilização, quando povos primitivos utilizavam números para contar pequenas quantidades. Essas quantidades com o tempo foram aumentando e pelo fato de serem utilizados no cotidiano de forma natural, ele passou a ser chamado apenas de conjunto dos números naturais. Portanto, o conjunto dos números naturais é aquele que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Vejam a representação desse conjunto. Observem que a partir do zero à esquerda, ele prossegue infinitamente à direita. Durante muito tempo, os números naturais serviram para resolver as situações do cotidiano. Porém, com o tempo e o advento do comércio, algumas situações e operações não podiam ser resolvidas com esse conjunto. Por exemplo, a soma e o produto de dois números naturais são sempre naturais, mas a diferença de dois números naturais nem sempre é um número natural. Por exemplo, se fizermos 5 menos 2 é igual a 3. 3 é um número natural. Mas se nós fizermos 2 menos 5, não vamos encontrar um número natural. Portanto, para resolver situações em que as subtrações não estavam definidas, foi que surgiu o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números simétricos a eles, que seriam os números negativos, representando dívidas, prejuízos e etc. Portanto, o conjunto dos números inteiros é formado pelos negativos, infinito à esquerda e infinito à direita, com os positivos. Nós podemos separar os números inteiros em três categorias, que seriam elas: os inteiros positivos, o zero e os inteiros negativos. De maneira geral, se um número k é inteiro, o número menos k também será um número inteiro. Dizemos então que k e menos k são números simétricos ou opostos um do outro. Veja nesse diagrama a relação de simetria entre os números inteiros. O menos 4 ele é simétrico ao 4, o menos 3 ao 3, o menos 2 ao 2, menos 1 ao 1 e assim em diante.
Colocando todos os números inteiros numa reta, como nesse exemplo, nós dizemos que os números simétricos eles possuem a mesma distância para o zero. Isso é um conceito que pode ser utilizado para identificar o módulo de um número. Podemos dizer de maneira simplificada que o módulo de um número é a distância que esse número está do zero. Por exemplo, o módulo de 4 ele é 4, porque o 4 está a 4 pontos de distância do zero. Da mesma forma, o módulo de menos 4 ele é 4 também, já que o menos 4 está à mesma distância do zero do que o 4. Certos subconjuntos dos conjuntos naturais ou inteiros, eles são definidos por meio de desigualdades. Então, nesse caso, nós devemos considerar o conjunto universo e identificar os elementos que fazem parte desse subconjunto dentro desse conjunto universo. Por exemplo, nós temos o conjunto A, formado pelos elementos x pertencente aos números naturais, tal que x é menor do que 4. Nesse caso, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. O conjunto B é formado pelos elementos x pertencentes aos números inteiros, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 2. Portanto, B é formado pelos elementos menos 3, menos 2, 1, 0 e 1. Ou seja, x é um número inteiro que está entre menos 3 e 2, incluindo nesse caso o menos 3. E o conjunto C é formado pelos elementos x pertencentes aos números inteiros, de tal forma que x é maior ou igual a menos 2. Nesse caso, C é igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, em diante, é infinito à direita. Além disso, os conjuntos numéricos eles também podem vir acompanhados de certos símbolos que têm a função de excluir partes deles. Por exemplo, o símbolo asterisco ele é utilizado para excluir o zero do conjunto. O símbolo mais ele exclui os números negativos e o número menos ele exclui os números positivos, formando-se então subconjuntos. Por exemplo, o conjunto Z asterisco, também conhecido como conjunto dos números inteiros não nulos, é formado por todos os números inteiros diferentes de zero, ou seja, o próprio conjunto Z excluindo zero. O conjunto Z-, também conhecido como conjunto dos números inteiros não positivos, é formado apenas pelos números inteiros negativos. E o conjunto Z+, conhecido como conjunto dos números inteiros não negativos, é formado apenas pelos inteiros positivos. A necessidade de realizar divisões que não podiam ser resolvidas dentro dos números inteiros forçou as pessoas a desenvolverem números que não representavam números inteiros, construindo-se então o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, ou seja, na forma de fração, sendo que P e Q são ambos números inteiros e Q, que é o quociente, tem que ser diferente de zero. Veja a definição do conjunto Q dos números racionais, ou seja, formado pelos elementos x, tal que x é igual a P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero. Exemplos de números racionais. A fração 8/2, como 8 dividido por 2 dá 4, então a fração 8/2 representa um número inteiro. Logo, os números inteiros são todos também racionais. Como os números inteiros são racionais e todo natural ele é inteiro, então dizemos que todo número natural também é inteiro. A fração 3/7, que representa uma fração imprópria, também é um número racional, ou seja, fracionário de termos inteiros. A fração menos 3/8, que pode ser escrito como número decimal exato menos 0,375 milésimos, também é um exemplo de número racional, decimal exato. E a fração 5/9, que representa uma dízima periódica, 0,555 em diante, também é um número racional. Logo, nós temos como exemplo de números racionais os inteiros, os fracionários, os decimais exatos e as dízimas periódicas.
Assim como os números inteiros, nós também podemos representar os números racionais em uma reta numérica, onde cada número pode ser representado por um ponto pertencente a essa reta. Veja nesse exemplo, nós temos aí representados os números racionais -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, que são inteiros, e além deles nós temos -5/3, -6/5, a dízima 0,3333, o decimal 0,6 e 1,5. Na realidade, nós sabemos que entre dois números inteiros não há nenhum outro número, mas entre dois números racionais há sempre um outro número racional. Por exemplo, entre 0 e 1 nós temos o número 0,5, ou 1/2. Entre 0 e 1/2 nós temos 1/4, entre 0 e 1/4 nós temos 1/8, e assim em diante. Temos então, entre dois números racionais, infinitos números. Na figura a seguir, há um triângulo retângulo cujos catetos medem uma unidade. Calculando a sua hipotenusa, lembrando do teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x² é igual a 2 e, portanto, x é igual à raiz de 2. Ao extrairmos a raiz quadrada de 2, vamos encontrar um número que é decimal e infinito, porém ele não é periódico como as dízimas periódicas. Portanto, esse não é um número racional, já que ele não pode ser escrito como uma fração. Números como raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 3, por exemplo, que são raízes que não há um valor exato, eles são chamados de números irracionais, e sua representação decimal não é exata e nem periódica. De modo geral, podemos dizer que um número irracional é todo número que, escrito na forma decimal, ele seja infinito e não periódico. Como esses exemplos, nós temos aí raiz de 3, raiz cúbica de 5, um número irracional bem conhecido é o número π, 0,20, 22, 0,2, 220 em diante, ou seja, qualquer número infinito e não periódico. Temos então até o momento o conjunto dos números racionais, que abarca também os naturais e os inteiros, e os irracionais. Reunindo-se então esses dois conjuntos, os racionais com os irracionais, resulta num conjunto maior, conhecido como conjunto dos números reais. Esse conjunto, a partir de agora, será considerado o nosso conjunto universo. Portanto, o conjunto dos números reais é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é racional ou irracional. Todos esses conjuntos estudados até agora podem ser agrupados utilizando o diagrama de Venn. Através desse diagrama, observem que em azul nós temos todos os números reais. Então, o conjunto Q dos números racionais ele está contido dentro do conjunto dos números reais, porém separado dos irracionais. Dentro do quadrado roxo, nós temos também, em verde, o conjunto dos números inteiros. Já que todo inteiro é racional, então Z pode ser considerado um subconjunto de Q. E contido em Z, nós temos o conjunto dos números naturais, já que todo natural ele também é inteiro. A parte dentro do vermelho, nós temos os naturais puros, ou inteiros positivos, e fora do quadrado vermelho nós temos os inteiros negativos. O conjunto dos números reais também pode ser representado por uma reta numérica. Nela nós vamos colocar um sentido crescente dos números, um sentido positivo indicado pela seta. Iremos colocar um ponto representando a origem, separando os positivos dos negativos. Nesse caso, a origem será representada pelo número 0. E então vamos estabelecer uma unidade de medida arbitrária. A partir dele nós vamos colocando os valores positivos à direita e os negativos à esquerda. Todo número real, então, pode ser colocado nessa reta, sendo representada por um ponto pertencente a esta reta. Na reta real seguinte, nós representamos dois números reais, P e Q, além do zero, de tal modo que P está à esquerda do zero
e Q está à direita do zero. Como o sentido da reta é crescente da esquerda para a direita, então dizemos que P é menor que zero e, portanto, P é negativo. Já Q está à direita do zero, Q então é maior que zero, logo Q é um número positivo. E podemos estabelecer a seguinte relação entre os três: P é menor que zero, Q é menor que Q. Agora que nós já conhecemos todos os conjuntos numéricos e também a reta real, vamos estudar os intervalos reais. Mas primeiro, analisamos a seguinte situação. Considere os conjuntos A formados pelos elementos x pertencente aos inteiros, tal que -3 é menor ou igual a x e x é menor que 2, e o conjunto B formado pelos números reais x, tal que -3 é menor ou igual a x e x menor que 2. É verdade que A é igual a B? À primeira vista, se vocês observarem, x são os números que estão entre -3 e 2, incluindo -3, em ambos os conjuntos A e B. Porém, observem que no conjunto A, nós estamos considerando como conjunto universo os inteiros. Já o conjunto B, nós estamos considerando como conjunto universo os números reais. Portanto, o conjunto A tem apenas os elementos -3, -2, -1, 0 e 1, enquanto o conjunto B tem infinitos elementos, entre os quais estão os elementos de A também. Observem, então, que, para representar o conjunto A, nós poderíamos utilizar qualquer representação, incluindo o próprio diagrama de Venn, já que o número de elementos é limitado. Porém, no conjunto B nós não podemos utilizar o diagrama de Venn, já que temos infinitos números e então não podemos representar esses infinitos números dentro do diagrama. Então, para representar conjuntos ou subconjuntos numéricos que possuem infinitos elementos, nós utilizamos a notação de intervalo real. O conjunto B, então, ele pode ter seus elementos representados na reta real, delimitando-se uma parte dessa reta, como no exemplo. Nesse exemplo, a reta azul representa a reta dos números reais, todos os números reais, e a parte em vermelho representa o conjunto B. Vejam que ele começa no -3 e termina no 2. O -3 ele faz parte do conjunto, portanto, nós colocamos a bolinha fechada. Já o -2 ele não faz parte do conjunto, então a bolinha fica aberta. Chamamos então esse intervalo de intervalo entre -3 e 2, incluindo o -3. Temos então que os intervalos reais são apenas subconjuntos de R que podem ser representados por segmentos de reta e, em geral, eles são definidos por desigualdades. Suponhamos, por exemplo, dois números reais A e B, de tal forma que A seja menor que B. Os subconjuntos de R definidos a seguir são chamados de intervalos reais de extremos A e B. Vejamos. Primeiro vejamos o intervalo fechado AB. Ele será representado entre colchetes dessa forma. O colchete, no sentido normal, indica intervalo fechado, de extremos A e B, ou seja, todos os números reais que estão entre A e B, incluindo o próprio A e o B, que será representado também dessa forma, em que x é um número real de tal forma que A é menor ou igual a x e x é menor ou igual a b, ou seja, x são os números reais que estão entre A e B, incluindo A e B. Na reta real ele ficará dessa forma. Observem a bolinha fechada em A e a bolinha fechada em B, indicando os extremos que fazem parte do conjunto, e em vermelho todos os números que estão entre esses dois. Temos também o intervalo aberto AB, que será representado entre colchetes, porém o colchete no sentido para fora, indicando que o intervalo é aberto, ou seja, nós temos um intervalo que vai de A a B, todos os números reais entre A e B, não incluindo A nem B, que pode ser representado também dessa forma: x pertencente a R, tal que A é menor que x e x é menor que B, ou seja, x
são todos os números reais entre A e B, que pode ser representado também na reta real dessa forma. Observem as bolinhas abertas em A e B, que são os extremos, indicando que nós temos como conjunto todos os números reais entre A e B, não incluindo A nem B. Podemos ter também o intervalo fechado em A e aberto em B. Ele será representado entre colchetes, colchete fechado, no sentido normal em A, e sentido contrário em B, indicando todos os números reais que estão entre A e B, incluindo A e não incluindo B, ou x pertencente a R, tal que A é menor ou igual a x e x menor que B. Na reta real ele será representado dessa forma. Vejam que a bolinha é fechada em A e aberta em B, indicando todos os números reais entre A e B, incluindo o próprio A, mas não incluindo B. Podemos ter também o intervalo aberto em A e fechado em B, que será representado com colchete em sentido contrário em A e o colchete em sentido normal em B, indicando todos os números reais que estão entre A e B, não incluindo A, mas incluindo B. Ou seja, x será um número pertencente ao conjunto dos reais, tal que A é menor que x e x é menor ou igual a B, que na reta real ficará representado dessa forma. Bolinha aberta em A, bolinha fechada em B, indicando todos os números reais entre A e B, não incluindo A e incluindo B. Além desses intervalos reais limitados, nós temos também os intervalos reais ilimitados, que podemos representar, por exemplo, um intervalo de A fechado até mais infinito, que pode ser representado entre colchetes com colchete normal em A e o colchete virado com o símbolo de mais infinito, indicando que nós estamos considerando todos os números reais maiores ou iguais a A, ou seja, x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a A, que pode ser representado na reta dessa forma. Também podemos ter o intervalo de A aberto até mais infinito, que pode ser representado com o colchete aberto em A e o colchete aberto em mais infinito. Lembrando que o infinito sempre será o colchete aberto, já que não há um limite superior. Então, nós temos aí o conjunto formado pelos elementos x reais, tal que x é maior que A. Na reta real, ele será representado dessa forma. Bolinha aberta em A, indicando que é um conjunto formado por todos os números reais maiores que A, não incluindo o próprio A. Podemos ter também o intervalo de menos infinito que vai até A fechado, que pode ser representado colchete aberto em menos infinito, colchete fechado em A, indicando que nós estamos considerando todos os números reais menores que A, incluindo o próprio A, ou seja, x é um número pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Na reta real será representado dessa forma. E poderemos ter também o intervalo de menos infinito até A aberto, que será representado colchete aberto em menos infinito e colchete aberto em A. Ou seja, x é um número real, tal que x é menor que A. Representado na reta real, ele fica dessa forma. Como exemplo, vamos analisar o intervalo real que vai de menos 3 a 5, fechado em menos 3 e aberto em 5. Nesse caso, temos um intervalo fechado em menos 3 e aberto em 5. Ele representa todos os números reais entre menos 3 e 5, inclui o extremo menos 3 e exclui o extremo 5. Ou seja, o conjunto A é formado pelos elementos x pertencente aos números reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 5, que pode ser representado na reta real dessa forma. Bolinha fechada em menos 3, bolinha aberta em 5. Ou seja, todos os números reais entre menos 3 e 5, incluindo o próprio menos 3. Analisando agora o intervalo B, que é representado nessa reta real, nós temos um intervalo aberto de 2 a mais infinito,
Nele estão indicados todos os números reais maiores que 2, e o extremo 2, que é o início do intervalo, ele está excluído. Ou seja, o conjunto B é formado pelos elementos x reais, tal que x é maior que 2. Uma vantagem de se utilizar os intervalos reais é que podemos efetuar operações de conjuntos, principalmente quando esses conjuntos são infinitos. Nós podemos então utilizar as operações com intervalos reais para resolver intersecções, uniões e até diferença. Na prática, operações que envolvem intervalos são efetuadas a partir da representação na reta real. Vejamos. Vamos considerar como exemplo os intervalos A, que vai de -2 a 5, incluindo 2, e B, que vai de -3 a mais infinito. Vamos, a partir deles, obter A intersecção com B, A unido a B e A menos B. Primeiro, vamos calcular A inter B. O primeiro passo que devemos fazer é montar os intervalos reais. Vamos então montar um intervalo que representa o conjunto A, bolinha aberta em -2, bolinha fechada em 5. Agora vamos colocar o intervalo que representa o conjunto B, que vai de 3 a mais infinito, bolinha aberta em 3. Como queremos a intersecção, que são os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, observem que de -2 a 3, em vermelho, os elementos pertencem apenas ao conjunto A, logo, não farão parte da intersecção. Da mesma forma, os elementos que vão de 5 a mais infinito pertencem apenas ao conjunto B. Então, com exceção do 5, que faz parte também do conjunto A, os demais sucessores não farão parte do conjunto intersecção. Temos então que o conjunto A inter B é formado pelo intervalo que vai de -3 a 5, não incluindo -3 e incluindo 5. Ele está representado então em verde nesse intervalo. A inter B é o intervalo que vai de 3 aberto em 3, fechado em 5. Vejam que é bem simples de se resolver utilizando a notação de intervalo, pois nós conseguimos visualizar exatamente quais elementos fazem parte ou não de determinado conjunto e assim determinar os elementos que farão parte do nosso resultado. Vamos agora fazer o cálculo de A unido a B. Como sempre, vamos iniciar montando cada um dos intervalos, o intervalo A, o intervalo B, e agora lembrando que como faremos A unido a B, são os elementos que pertencem a A ou a B, ou a ambos. Então vejam que de -2 a 3, os elementos pertencem apenas a A, mas eles farão parte da união. De 3 a 5 pertencem a ambos os conjuntos, então também farão parte da união. E de 5 em diante fazem parte apenas do conjunto B, portanto, também farão parte da união. Ficando então dessa forma, em verde nós vemos que são os elementos que pertencem aos reais que vão de -2 a mais infinito, ou seja, A unido a B é o intervalo que vai de aberto em -2 ao mais infinito. E por fim, vamos fazer agora a diferença A menos B. Como sempre, começaremos colocando os intervalos, intervalo A, o intervalo B, e agora lembrando que como vamos fazer a diferença A menos B, são os elementos que pertencem somente, exclusivamente a A. Logo, qualquer elemento que pertença a B, ele está fora. Então, o intervalo que vai de -2 até 3, ele pertence exclusivamente a A. Logo, ele é o nosso resultado. Em verde, nós temos o intervalo que vai de -2 a 3, aberto em -2, fechado em 3. Com isso, nós encerramos nossa aula. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem deixar nos comentários que responderemos assim que possível. Não esqueçam de estudar a apostila, pois nela também tem vários outros exemplos para vocês aprenderem. Além disso, não deixe de resolver todas as questões do módulo. Se ficou alguma dúvida na resolução das questões, vocês podem baixar o gabarito comentado das questões. E se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida, não esqueçam de clicar no link para assistir ao vídeo com a resolução. Nos vemos então na próxima aula.